Boa tarde a todos. Quero saudar aqui a todos os vereadores presentes, na pessoa do Fábio Soares, ao público que nos assiste, ao público aqui presente também no plenário. Quero iniciar minha fala para colocar ponto final em um tema falado na sessão passada. Como eu não tive o direito de réplica na fala do líder do prefeito, eu vou fazer aqui a fala para colocar um ponto final nesse assunto e passar para os próximos. Naquela sessão foi falado na questão da iluminação da Avenida 21, né? E quando eu vi a minha fala gravada, eu vi que realmente eu falei a palavra lâmpadas quebradas, né? E por questão de transparência e honestidade, até com os parceiros aqui, eu corrijo a questão da palavra quebrada que eu falei, porque não está, né? E corrijo e substituo pela palavra precária, né? A iluminação da Avenida 21 não pode se negar que ela é precária. Então a minha fala, ela coloquei, né, no contexto a palavra quebrada, mas realmente a iluminação lá não está quebrada, mas eu troco pela palavra precária, porque a ideia que eu quis passar aqui na sessão foi que a iluminação de lá é precária, né? E aí naquela sessão ficou de um lado eu falando que é uma situação, do outro o líder do prefeito falando um falando que é preto, outro falando que é branco. Então fiz um vídeo nas redes sociais, coloquei a realidade do que está lá, né? Então as pessoas tiram a conclusão. Corrijo a palavra quebrada para fazer justiça e substituo pela palavra precária para que não fique desdobramentos e também que eu não seja desonesto ou esteja falando de forma incorreta alguma coisa, tá certo? Ponto. Passo a falar também sobre uma denúncia que eu recebi hoje de manhã em relação ao colégio da Maria Mocinha, ali na Vila da Mata, né, na Munguba. A denúncia que chegou para mim nas redes sociais é de que os alunos estariam bebendo a água diretamente da CAGES. A água saía, não passava pelo filtro, caía direto no bebedouro e as crianças bebiam daquele bebedouro. Diante dessa denúncia, eu fui até o Colégio Maria Mocinha, hoje, por volta de 2h30 da tarde, passei no Colégio Maria Mocinha e fiz a fiscalização no local, para que eu trouxesse aqui a denúncia de forma realmente embasada e que eu tivesse constatado essa irregularidade. E quando eu cheguei lá, fui informado, a diretora não estava, fui informado por uma moça que me atendeu, e ela me informou que tinha sido corrigido por volta de 12h30. Não sei se souberam da fiscalização, não sei se souberam que haveria uma fiscalização ou não, né? Então, para mostrar a transparência, eu vi que realmente fui no local e estava corrigido. Então, não trago denúncias vazias aqui. Fui ver e estava corrigido. Eu poderia até estar prejudicando uma empresa terceirizada que presta um serviço, se eu trouxesse para cá e não tivesse fundamento. Então, acredito que a gente tem que ter responsabilidade, como eu já falei aqui, e quando eu trouxer, vai estar fundamentado e vai estar embasado. Então, essa denúncia que chegou da Maria Mocinha hoje poderia estar, mas quando eu fiscalizei, não estava mais com essa problemática. Quero falar de outra denúncia que chegou para mim, pessoal. Isso aqui, muitas pessoas já têm ciência disso, inclusive nós vereadores. Há um problema grave aqui na Pacatuba. Qual seja? A prefeitura, ela desconta o empréstimo consignado da folha do funcionário e ela não repassa aos órgãos, não repassa às instituições financeiras. Um funcionário que faz um empréstimo consignado junto à Caixa Econômica, a prefeitura faz o desconto desse empréstimo, mas não repassa à Caixa Econômica ou ao Banco do Brasil, qual seja o banco que fez esse empréstimo consignado. Isso gera uma problemática muito grande, porque as pessoas estão com o nome negativado, as parcelas atrasadas junto ao banco, e o desconto está sendo feito. A prefeitura e os administradores atuais, eles têm que entender que não são os donos da prefeitura, não. Eles estão em trânsito. São somente os administradores. É para descontar o valor e repassar ao banco. O senhor prefeito não é dono desse dinheiro, não. Ele não está fazendo um favor. É um dinheiro do funcionário que ele está descontando e ele tem por obrigação de repassar ao banco. Então, eu quero
passar essa mensagem aqui nas redes sociais, aqui na TV Câmara também, para que as pessoas que estão sendo afetadas por esse problema me procurem, seja aqui na Câmara, seja no gabinete, seja nas redes sociais, para que a gente una todas as pessoas que passam por esse problema e entre com ação coletiva, porque eu acho que isso na Justiça é questão de 24 horas para se resolver. A Prefeitura não pode brincar com a cara do servidor dessa forma. Prefeito atual não é dono do dinheiro, tem que cumprir a sua finalidade. Então, as pessoas que estão sendo afetadas por esse problema, relatem para mim, me procurem para que a gente possa iniciar uma ação coletiva e tentar corrigir esse problema que está tendo. Também nesse sentido de falta de repasse, eu quero lembrar aqui uma história ocorrida na presidência da República do país, alguns anos atrás. Qual foi o ano do impeachment da Dilma? Recorda? 19? Enfim, eu não recordo o ano aqui, mas eu vou relembrar o que aconteceu aqui na história, 2016, na história da política nacional. Pronto, em 2016, a presidente Dilma ela foi impeachmentada com fundamentação de que ela teria cometido pedaladas fiscais. Pedro, o que é pedaladas fiscais? A presidente ela atrasou o repasse, na época, né, do Tesouro Nacional para a Caixa Econômica, o pagamento do seguro-desemprego, né? Então, ela tinha que fazer um repasse mensal para que esse repasse custeasse o seguro-desemprego, enfim, despesas aí que o governo tem por obrigação. E esse saldo ficou no vermelho. Não vou entrar no mérito, se foi certo ou não. Isso já acontecia no governo FHC, já acontecia no governo Lula, mas pegará a Dilma para Cristo. Quem lembra aí lá no Congresso? Pela minha família, pela pátria, pelo não sei o quê, voto sim, né? E aí resultou na cassação da Dilma, motivada por essa pedalada fiscal. Pois bem, pessoal, sendo correto ou não, abre um precedente não só para os próximos presidentes, mas para qualquer gestor. E aqui na Pacatuba tem uma pedalada fiscal vigente, acontece todos os meses. Com a finalidade de equilibrar, de dar um aspecto de equilíbrio financeiro das contas aqui, a Prefeitura Municipal não repassa o patronal ao Pacatuba Prev. Retarda esse pagamento para que transpareça uma falsa sensação de equilíbrio nas contas públicas. E por quê? Porque os tribunais de contas, quando ele vem, por exemplo, aquele relatório do TCM, do TCE, referente às contas, por exemplo, do prefeito, dentro daquele relatório, tudo isso é averiguado, inclusive os repasses obrigatórios. E aí o que acontece? O equilíbrio das contas financeiras. E aí o que acontece? Para maquiar esse equilíbrio das contas financeiras, não estão repassando ao Pacatuba Prev, para que fique na prefeitura e dê um certo falso equilíbrio. Isso é uma pedalada fiscal. Isso aí é um motivo de impeachment também. Então, eu acredito que isso deve ser relatado às autoridades competentes. Essa casa aqui, como fiscalizadora, ela tem que, por obrigação, quando eu falo impeachment, viu, pessoal? Eu estou falando no sentido que a gente tem que tomar alguma atitude. Não estou dizendo que a Câmara tem que fazer o impeachment do prefeito, mas que a Câmara tem que fiscalizar, tem que fazer o papel dela, tem que entrar com a CPI, tem que fazer aquilo que é pertinente. Afinal, não é o nosso papel, não é fiscalizar? Então, se tem um indício de denúncia, a gente tem que averiguar. Mas esse vereador aqui que vos fala não vai aguardar tão somente pela Câmara. Vou noticiar o fato ao Ministério Público e aos tribunais de contas, para que eles façam aí o que bem entender, né? Se for necessário, vereador, o vereador está pedindo uma parte, porque o microfone é do Galega e tá bom. E aí cortou o raciocínio. Aí pronto. Então, referente a essa questão
dessa pedalada fiscal que acontece aqui em Pacatuba, vai ser sim noticiado aos órgãos competentes. Antes de passar aqui, de passar a palavra para finalizar, eu quero dizer que na terça passada também foi aprovada aqui a Lei 16/2023, né, que é a lei que pediu um crédito adicional de 2,5 milhões, que foi aquele que a gente debateu muito aqui na terça-feira. Lei aprovada, passado, e até agora, nada de explicação. Não veio ninguém aqui, não vi nenhum vereador relatar até o momento, não vi nenhum secretário, não vi nenhuma nota da prefeitura. Então, assim, vai ficar às escuras mesmo. O que é aprovado aqui fica às escuras, ninguém tem um esclarecimento. E, nesse mesmo momento, eu faço um elogio ao Fábio, sincero, porque eu não tenho nenhum motivo, né, para elogiar, mas é um elogio sincero, de que Vossa Excelência trouxe agora aqui para a Câmara, falando o amigo aqui responsável, que apresentou a LGPD, né, que é uma Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei vigente em todo o país e que, inclusive, beneficia a todos nós, porque está adequando a casa ao modelo que tem no cenário nacional, né? Eu sou agente certificado financeiro, porque eu tenho lojas, então eu tenho uma associação aos bancos, né, para financiar veículos, e eu fiz o curso no Sebrae sobre a LGPD, e eu sei a importância dela. Então, parabéns, Fábio, por uma lei que está sendo implementada para dar transparência, mas o amigo traz aqui uma pessoa para esclarecer, né, uma lei que vai beneficiar a todos. E cadê o esclarecimento da gestão sobre uma lei que pede um crédito de 2,5 milhões, que não tem? Está vendo a disparidade? Aqui na casa a gente faz um esclarecimento de uma lei importante, de uma lei que vai beneficiar. Mas e aí, e a lei que foi aprovada aqui terça-feira? Nem esclarecimento, passa em branco, e aí as coisas vão acontecendo. Não se admire se um dia, que nem diz a música, chegar um projeto de lei aqui pedindo autorização para empréstimo. 15 milhões, 20 milhões, porque a eleição está chegando, a gente já aprovou ali 2,5, ninguém sabe do que foi, se foi mudança de dotação, se foi um crédito adicional, ninguém sabe o que foi. Então não se admire se um dia chegar um pedido de empréstimo aqui de 20, 30 milhões, porque o ano da eleição está chegando. As coisas estão se aproximando. Então, às escuras, tudo pode acontecer. Finalizo, ele não está aqui, mas eu falei que ia lembrar isso. O Enio me deu uma parte, né, daquela fala dele, eu acho até que ele se arrependeu, que ele não sabia que eu ia com os 2 pés, mas ele tem minha consideração, porque ele foi corajoso de me ceder a parte. Então, quando ele me pedir, eu também vou dar essa parte a ele. Eu queria deixar registrado isso. Vou ceder aqui 2 minutos ao vereador Edileno, do presidente. Eu quero agradecer ao nobre vereador Pedro Bertoldo pela parte, só para esclarecer que a gente já tem uma certa vivência nesta casa, e já se passaram aí, são meu 5º mandato de vereador já, e por esta casa já passaram muitos projetos, créditos adicionais, isso é muito comum, isso acontecer em toda a gestão. Esses créditos adicionais não é nenhum empréstimo, que a prefeitura está sem dinheiro e está precisando do recurso, mas sim um remanejamento. Geralmente, se acontece na questão de rubricas, transferências de... Isso é dentro do próprio orçamento. Com relação ao papel nosso, como vereador, é fiscalizar. É evidente que o que aconteceu aqui nesta casa já foi aprovado, já foi votado, e quando o prefeito envia uma proposta de lei para esta casa, ela já sai sancionada lá do gabinete, porque pede-se apenas autorização à Câmara Municipal, entendeu? A Câmara autorizando, ela dá para sancionada. Diferentemente de um projeto, quando o vereador entra nesta casa, que tem um período que a prefeitura, o prefeito tem um silêncio dele de 15 dias, e após esse silêncio a lei se dá por sancionado, porque o prefeito não vetou nem integralmente, nem em partes daquilo que foi apresentado por esta casa. Com relação à questão de Vossa Excelência dizer que
existe, por exemplo, no caso, uma dívida do INSS, aquela coisa toda, isso não é coisa nova no município, porque isso aí já é uma coisa muito, muito antiga. Isso é um parcelamento, todo prefeito que ele entra, ele faz um reparcelamento dessa dívida para poder pagar. Se ele não também cumprir com essas obrigações financeiras, principalmente com a Previdência Social, muitas vezes a Previdência Social, entendeu, bloqueia esses recursos por falta desse pagamento e cumprimento de parcelamentos. Então, isso que acontece muitas vezes com os gestores. Outra questão que Vossa Excelência também aqui trouxe nesta casa, com relação à questão dos consignados, dos servidores públicos. Isso é também uma prática muito antiga, isso é muito antiga. É claro, é evidente que nós estamos aqui defendendo isso. Eu acho uma prática altamente errada, entendeu? Porque a instituição financeira que o servidor contraiu o empréstimo, ele deva realmente, ele não foi descontado no contra-cheque, deve ser realmente repassado. Quando o servidor muitas vezes chega na o microfone do Pedro Bertoldo, vereador, para ele concluir o seu pronunciamento. Oi. Então, só para finalizar, presidente, é isso, eu acho que pode haver esse parcelamento, não sei, em relação ao repasse do patronal para o Instituto de Previdência, mas é estranho porque a gente sabe que já aconteceu com o Pacatuba Prev, e ainda assim não ter esse repasse do patronal, vai ser comunicado aos órgãos fiscalizadores, ao Ministério Público, e aí eles que façam a sua defesa, né, se tiver, né, que eu entendo diferente, eu entendo que não. Em relação aos consignados, vereador Edileno, eu não concordo nessa justificativa de que é uma prática que já existe, porque o dessabor de quem tem o nome negativado é muito ruim. A gente zela o nome, muitas pessoas, né, o povo mais antigo diz que a gente só tem a palavra, só tem o nome. Então, você ser negativado por uma culpa que não é sua, o desconto é repassado. Eu estou entendendo. Entendo. Certo. Então, pronto. Então, deve ser realmente repassado. Então reforço o pedido às pessoas que estão sendo prejudicadas por isso, denunciem, me procurem nas redes sociais, onde for, para que a gente faça uma ação coletiva para reparar esse dano que está sendo causado aos servidores. Obrigado, presidente.